Então acho que já começou, né? O segundo episódio. Começa assim, fala galera! Salve, salve, gente, Salve, tudo bom? Salve! Bem-vindo a mais um episódio do O que sei sobre tigres e dragões, hein? O que sei sobre tigres e dragões. Mas não é entre tigres e dragões? Não, é o que sei sobre... A gente já te ensinou no pô. primeiro episódio que não é esse. Até o 16º episódio, acho que esse nome vai estar bem fixado na sua... Em casa, às vezes eu fico pensando, os trigos para os dragões entre os tigres. É um trocadilho, né? Eu tenho que falar pausado, cara. Eu não consigo, eu tenho a dicção zoada, né? Não, é difícil, é difícil. Bom, então a gente está começando o segundo episódio do nosso podcast entre... O cara também não sabe, né? Olha aí, ó, mais um. O que Olha sei, o poder o que sei entre... de um Shifu. O que sei vida. Sobre tigres e dragões. É bom esse nome, né? Eu gosto desse nome, cara. É forte. É forte. Acho que vai, metade a gente plagiou do filme, né? Mas tudo bem, eu acho que a gente tem uma influência muito boa, muito boa. Eu acho que a gente podia bater um papo hoje, aproveitando que meu irmão Márcio aqui é um exímio professor, praticante, atleta de Kung Fu. Gostei do atleta. E eu sou quase exímio praticante de Tai Chi, professor de Tai Chi. E temos aqui um representante aqui, ó, Igor, que é praticante das duas modalidades. Acho que a gente podia abrir esse segundo podcast falando um pouco dessas duas artes que nos conectaram também, dessas duas artes que nos aproximaram. Vamos lançar a real? Vamos lançar a real. O que é melhor, Kung Fu ou Tai Chi? O cara sempre... Já quer dar uma... Responde aí, Márcio. Ou vocês podem comentar também aqui embaixo. Ó. Pode comentar aí, colocar nos comentários. Eu não sei, eu sempre acho que o cara do Tai Chi é o cara elite. Você não tem essa impressão? Eu não sei. O que você faz? Não, eu faço Tai Chi. Tai Chi de terça e quinta às 10 da manhã, tá ligado? Não, eu tenho samambaias na minha sala, chão de taco, aí eu faço Tai Chi. Não sei, eu tenho essa impressão, mano. E aí o cara que é do Kung Fu é o cara da laje, entendeu? Entendi. Que é no fundão da casa, saca? Não sei. O cara que curte umas ferramentas, né? Tipo o marceneiro, né? O Isso, serralheiro Kung que faz. Fu, pá, quebra tijolo. Não sei. Onde você começou a treinar? Onde foi o primeiro lugar que você treinou? Porque o primeiro lugar de Kung Fu foi numa laje. O primeiro lugar de Kung Fu que eu treinei? Não, o primeiro lugar de Tai Chi. Ah, de Tai Chi? Não, já foi numa academia. Aí, ó, o cara já começa com... Então, mas o seu primeiro professor de Tai Chi quem era? E era uma academia de Kung Fu. Era uma academia de Kung Fu. Então, mas, ó, o seu primeiro professor de Tai Chi quem era? Meu primeiríssimo professor de Tai Chi era só professor de Tai Chi, não era professor de Kung Fu. Quem era? Era o Ricardo. Era um pouquinho antes do Wagner. Tá. Não, porque se fosse o... Ricardo. Aí depois, Wagner Tome. Então, porque o Sensei Wagner... Então, o Sensei Wagner... Você conhece o Sensei Wagner, Igor? O Sensei eu já conheci ele lá, né? Sim. Se você vê, cara, é outro esquema. Não tá no nosso nível aqui. Entendeu? É outra pessoa, centrado, conversa bem. É porque a gente não é centrado e não conversa bem. Não, a gente é jogado. Ah, entendi. Não, mas eu acho que o Márcio fugiu da questão, hein? Você perguntou diretamente o que é melhor, se é Tai Chi ou Kung Fu. Ele deu essa filolada toda, não sei, primeiro tem que ser a definição do que é melhor. Então vamos por partes, tipo um super trunfo. O que veio primeiro? Tai Chi ou Kung Fu? Aceleração. Não, mas isso que o Márcio trouxe sobre esse perfil do praticante de Tai Chi, você sabe que quando eu comecei a fazer Tai Chi, na verdade eu comecei pelo Qigong, né? Eu comecei com livrinhos de Qigong, Sônia Amaral. O livro chama Qigong Sônia Amaral, e eu descobri que Sônia Amaral continua ativa até hoje falando sobre Qigong. Tem mais de 90 anos. Foi uma descoberta recente, algo incrível. Acho que podia ser uma pessoa ótima para a gente bater um papo aqui no futuro. Mas aí depois que eu começo o Tai Chi, isso em 92, 93, de fato a gente não tinha escolas de Tai Chi Chuan nas periferias, não, por exemplo. Então, quando você fala assim, eu tenho uma imagem de que o praticante de Tai Chi é um cara mais elite, eu passei um pouco por isso, porque a gente só encontrava Tai Chi Chuan em bairros mais elitizados.
É mesmo? Na freguesia do Ó, Morro Grande. Hoje mudou bastante. Sim. Não tinha Tahiti. E você tinha um projeto bacana. Exatamente. Eu lembro, eu acho que eu fui um dos pioneiros na Frega a montar um grupo de Tahiti na Casa de Cultura da Freguesia do Ó. Um projeto que existe até hoje. Então, eu fiquei 10 anos dando aula lá. E depois, hoje, quem dá aula lá é o Dinho, que é um irmão de Kung Fu também. Mas acho que tem um pouco isso. Não discordo totalmente de você, não. Mas tem um exagero aí na tua fala, que essa coisa meio hipstonga, assim... Não é bem isso, não. Acho que mudou bastante o perfil. Mas é uma coisa também, você falou o negócio de imagem, né, do praticante do Tai Chi e tudo mais. Eu acho que em diferentes níveis, né, Kung Fu e Tai Chi, acho que no Brasil tem uma imagem meio distorcida do que é na real, né? Tem uma crise de identidade. Porque hoje... Tem um gap de imagem, né? Hoje, por exemplo, eu nunca enxerguei o Tai Chi como uma coisa elitizada. Eu enxergava como uma coisa tipo de terceira idade, de fazer no parque, entendeu? Uhum. Essa é uma outra coisa. Isso é um ponto. E o Kung Fu é aquela história que a gente estava tendo no primeiro papo lá, de ser um negócio mais acrobático, tal, que não tem nada de marcial, entendeu? Quando você quer uma coreografia, matar barata, sacou a peixeira, entendeu? Acho que tem essa crise de identidade, tanto com o Kung Fu quanto no Tai Chi. Vocês concordam com isso ou não? Isso é ótimo mesmo, amigo, que você trouxe. Sim, sim. Eu acho que no Tai Chi, ainda hoje, muitos alunos que vão na escola para fazer Tai Chi vão com uma imagem do movimento, uma ideia já um pouco pré-concebida do que é Tai Chi. E acham que não, é só para velhinhos ou para velhinhas, ou é só para terceira idade. E aí se surpreendem com a aula, porque a aula não é corrida como a aula de Kung Fu, a gente não corre tanto no Tai Chi, apesar de vez em quando correr, como no Kung Fu. Mas o aluno tem um encontro na aula com o Tai Chi que é absolutamente diferente dessa imagem do Tai Chi para velhinhos e tudo mais. Sim. E o Kung Fu, por outro lado, acho que é melhor você falar do Kung Fu. Não, acho que pensando aqui nesse papo aqui, cabeça, primeiro que eu vejo que agora é papo cabeça, né? Acabou de falar que a gente só fala abobrinha aqui, agora é papo cabeça. É que agora ficou sério, né? Ficou sério. Agora a fala tá com ele. Não, ficou sério aí. Quando a gente tá falando abobrinha, né? Não, agora que eu tô falando papo cabeça aqui, vocês escutem. Ficou sério. Mesmo porque vai ter gente que vai olhar, eu preciso manter, né? Entendi. Sim. Primeiro que eu acho, cara, que as pessoas são diferentes, né? Você é diferente de mim, que é diferente dele, ainda bem, certo? E acho que cada pessoa, ela vai se adaptar de acordo com a atividade que ela mais vai se identificar. E naturalmente, acho que a prática do Tai Chi, ela é mais, talvez, introspectiva. Será que é essa a palavra? Pode ser. Né? Exige um pouco mais. Acho que o estímulo que você recebe e que você também libera, ela é mais tranquila, né? Igual música. Você escuta um rock, vai te dar uma sensação diferente se você escutar uma música clássica, Sim. por exemplo, mais tranquila, né? Então, acho que a atividade em si, Kung Fu e Tai Chi, ela é assim também, né? Então, acho que... E isso, na verdade, vai dizer, de uma forma, o que é melhor ou não. Porque qual que é o melhor? Depende, né? Melhor para quem, né? Melhor para quem? Isso, melhor para quem? Eu sou uma pessoa mais ativa. Então, por exemplo, uma vez o mestre falou, putz, o Márcio não pode praticar Tai Chi. E eu já tentei por diversas vezes. E o oposto ele falou para mim, né? Não que eu não posso fazer Kung Fu, mas ele falou, não, você é do Tai Chi. Você é do Tai Chi. Então, eu já fiz algumas aulas com o Gil. Ficar na árvore ali para mim, cara, não dá. Ficar na árvore, eu fiz algumas aulas, né? E olha, Igor, olha que isso, cara, é excelente exercício. Sim. Eu super recomendo. Eu já vou chegar aí. Cara, mas pra mim não dá. Deixa eu só fazer uma observação aqui. O ficar na árvore, primeiro que poeticamente, romanticamente no Brasil, a gente chama de postura da árvore. Tradicionalmente, a gente chama, a tradução dos ideogramas seria postura da estaca. Tem uma outra vertente, né? Postura da estaca. E tem uma outra que é o Di, que é a que eu gosto mais, que é vazio primordial, que já leva para esse lugar. Putz, virou... Eu pensei que era a tradução literal do negócio, era a posição que o mestre encoxa. Não. Não é. Não. Mas eu interrompi a sua
a sua conexão com a fala do Então, do porque Márcio. na posição da árvore, eu fiz algumas aulas, né, de Tai Chi. A posição da árvore, o que mais me ferrava ali, cara, era a cabeça. Isso. Porque eu não conseguia ficar parado. Eu ficava olhando de um lado pro outro, começava a me coçar inteiro, sabe? Ficava tipo doidão ali, doidão. A parte mais difícil pra mim era essa. E aí teve uma época que eu tava treinando bastante, assim. Aí eu tava fazendo o Kung Fu 3 vezes por semana e o Tai Chi eu tava tentando ir 2 vezes por semana. E meio-dia eu no levantamento de peso ali, No né? CrossFit. E o que me fudia muscularmente era o Tai Chi. De ficar com a perna doendo. Sabe? De ficar na posição da árvore, faz isso, faz aquilo devagar, cara, eu voltava destruído pra casa. Eu lembro que às vezes você até chegou a me pedir, ou a gente chegou a pensar em dar um treino pra galera Sim. aqui do CrossFit. Eu Um acho treino que- só de eu acho de que seria postura, animal, cara. postura Nossa, Eu acho que parada. seria animal. Se eu recebesse um treino desse no CrossFit, eu não sei se eu voltava pro CrossFit. Não, se eu tô lá, aí vem um cara todo zen, mano, mandou eu ficar lá, cadê o peso, mano? Coloca umas anilhas aqui pra segurar aqui. Bota umas anilhas, bota um... Não, eu acho Não, que não mas, precisa. essa diferença de perfil, de aluno versus o é bom para quem, a gente tem casos de alunos que fazem as duas modalidades, né? A gente tem casos de aluno que faz tanto o Tanlan quanto o Tai Chi. E aí, para alguns alunos, eles conseguem somar isso. Eles conseguem enxergar que as duas modalidades são absolutamente complementares. E uma vai meio que somando na outra. Para outros alunos, é tipo, não, o Tai Chi não é para mim. Ou já aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu do cara fazer as duas, começar o Tai Chi e falar, não, vou continuar só com o Tai Chi. Geralmente acontece, E o oposto processo, também. um processo mais ao contrário. Mas acho que tem a ver com isso que o Márcio falou, que é um pouco passa pela busca de cada um também. O que você quer trabalhar em você? Isso que você falou da cabeça, que é sempre um contraponto, né? No Kung Fu tem uma exigência também de você se conectar à tua frequência mental. Só que como o teu corpo está numa velocidade o tempo inteiro muito mais dinâmico do que no Tai Chi, é quase como se você não tivesse que se conectar à tua mente. A tua mente está trabalhando, mas está trabalhando ali num pulso diferente. No Tai Chi, não. Apesar de que a gente eu ensino um estilo de Tai Chi que tem essa alternância. A gente tem taolus que são mais rápidos, mais dinâmicos. Não chega na velocidade de um taolu de Tanlan Chen, mas tem movimentos rápidos. E tem horas no Tai Chi que a gente pausa. É nessa pausa que a mente... Vai pro saco. Não, e que você estabelece um contato com você. E aí, se você não tem esse hábito, se você não tem recurso para isso, putz, aí fica difícil mesmo. Muitos alunos desistem por conta disso também. E eu acho também o tipo de concentração é um pouco diferente, né? No Kung Fu, você tá sim. fazendo um movimento ali, você tá prestando atenção no movimento que você tá concentrado para fazer. Senão você esquece metade da forma, faz coisa errada. E eu acho que no Tai Chi é um pouco diferente, que você tem mais... O que eu sentia era mais consciência corporal. Sabe assim, se você tá fazendo uma posição errada, vai começar a doer alguma coisa que não era para doer. Sim, sim. Vai começar a doer o joelho ali se não tiver certo, entendeu? Parece que você sente mais o corpo e você tem mais noção da estrutura, né? E do movimento que você está fazendo. Essa, eu acho que uma das grandes diferenças que eu via na prática de esporte mesmo, né? Mas você sabe que eu acho que... Agora eu tô pensando aqui, tentando trazer isso pro meu aprendizado, né? Eu acho, na verdade, que o problema tá dentro de mim com o Tai Chi. Sabe por quê? Não, porque eu percebo, às vezes, eu fico lá vendo o Gil puxar aula e às vezes ele faz um determinado alongamento, sei lá, 30 repetições. Quando eu vejo, eu falo assim, se eu tivesse ali, eu já tinha saído dessa posição. Eu não ia conseguir fazer 30 vezes, velho. Pra mim não dá, Eu mano. tenho feito 15 agora. Não tá, dá, pessoal? tipo, isso Tenho aqui, feito ó, 15. eu vejo lá, eu passo, aí quando eu volto ele tá lá. Eu passo, falo, não vai rolar, cara. Pra mim, se eu tivesse ali, eu já tinha saído. Mas por quê? Eu acho que, assim, eu tenho uma facilidade de aprender muito rápido movimento. Então, por exemplo, se você ficar falando aqui pra mim, eu vou viajar. Ele vai pra Taiwan, eu entendeu? Eu vou viajar agora. Se você faz isso aqui, eu decoro muito rápido, entendeu?
Então eu tenho essa facilidade muito grande. Acho que pelo fato de eu ter essa facilidade, eu não consigo fazer muitas vezes aquilo. Que você já aprendeu, você quer... Eu já foi, meu, partir. próximo. Entendi. Entendeu? Então quando eu vejo uma aula de ficar, sei lá, 15 minutos assim, eu falo, meu, puta, 15 minutos pra mim não dá mais. 1 minuto pra mim é o Não, suficiente. 15 já é o foi. mínimo, agora a gente está indo Então, para meia hora. Certo? Então, por exemplo, repetir lá um movimento, pá, lento, subir, pá, bater, ficar fazendo a aula inteira, meus, eu vou ter que aprender a técnica inteira, Gil. Pra mim não dá pra me ficar 1 minuto fazendo só 3 movimentos. Então, mas esse é um problema meu, né? E eu preciso trabalhar isso. Já no Kung Fu não, né? É mais dinâmico, vai. Sim. 5 movimentos, pegou, próximo. Pegou, próximo, acabou, exame. Troca de faixa, vamos pro, entendeu? Entendi. De onde que surgiu o Tai Chi? Porque o Kung Fu, a gente vai discutir também de onde surgiu, mas veio do Kung Fu, não? Não. Como... Eu acho que quando a gente for discutir Kung Fu, a gente podia trazer um pouco essa ideia do que é Kung Fu, né? Porque a gente tem também uma questão de imagem aí com essa palavra, mas acho que num outro episódio que a gente for falar de Kung Fu, a gente podia falar um pouco disso. Não, mas assim, brevemente, tipo... Brevemente, Kung Fu, na verdade, a tradução literal é... Trabalho árduo. A gente pode simplificar mais e falar de habilidade. Tá. Você está tocando trompete. Você está demonstrando que você tenha muita habilidade para tocar trompete para o seu professor. Então, toda habilidade que você adquire a partir da prática, isso é um tipo de Kung Fu. Bom Kung Fu para tocar trompete, para tocar pandeiro, tamborim, para cozinhar, para dirigir, para escrever. Tudo isso são formas, são jeitos de expressar se você tem um bom Kung Fu. Voltando para a tua pergunta inicial, mas a gente pode aprofundar isso no episódio específico sobre Kung Fu. Claro. O Tai Chi ele tem duas vertentes históricas assim que sustentam e perduram ao longo do tempo. Uma de natureza mais filosófica e mais mitológica, e uma outra de natureza mais histórica mesmo, ali mais na documentação. A primeira tem a ver com um mestre chamado Shan Sanfen, que é um mestre taoísta, que aí vai para um outro lugar na China, que é a montanha Wudan, e é atribuído a esse mestre a criação do Tai Chi. E a partir de experiências místicas, aí vem para esse lugar... Essa aí é a versão filosófica. A versão mais lírica, digamos assim. Mas tem isso documento, livros ou não? Não. É o que contam. Não. O que o governo chinês considera como origem do Tai Chi tem a ver com a Vila Shen. Ah, tá. Que tem registros, tem documentação. Que é esse segundo bloquinho que eu vou comentar agora. Então, que tem relação com a Vila Shen. Então, essa origem mais filosófica tem Shan Sanfen, tem experiências místicas como sonhou, tem história que fala que ele sonhou com uma luta entre... É droga, né? Não sabe o que é droga. Sonhou com a luta entre uma serpente e uma garça. Falam que ele viu essa luta e a partir dessa luta ele percebeu a alternância do yin, do yang, aquela coisa do flexível e do rígido. Ah, mas é igual o cara que disse que ficou imitando os animais lá, né? E a partir disso ele cria o Tai Chi. E aí a gente tem Vila Shen, tem Shen Wantin, todo o legado da família Shen, como isso eu estou falando há 600, 700 anos atrás, Vila Shen. Shan Sanfen tem, sei lá, 1300, um pouco mais do que isso. Então, do ponto de vista, sempre que eu vou falar da história do Tai Chi, eu sempre trago esses dois conteúdos. Sim. Porque tem muitos alunos que gostam de ficar nessa dimensão aqui do eu acho legal, eu gosto sabe? mais também. E aí tem do fotos. Tem... É mesmo? Talvez então é por causa do, né? Não? O quê? Não, claro que não. Não? Eu acho que eu gosto de ter uma história pra contar, entendeu? Ah, entendi. Então, normalmente... Mas você tem uma história pra contar do Shen Wantin também que tem a ver com batalha. Ele era general, ele era... Ele? Não. Tem uma história? Não, ele não. Eu entendi que eu tinha uma história. Eu entendi que o Igor tinha uma história pra contar. Não, você tem conectado o Tai Chi da família Shen, você tem uma história, existe uma história a ser contada que tem relação com a família Shen, tem relação com o Shen Wantin, o fato dele ser general, depois ter se tornado guarda-costa de várias famílias chinesas. Então tem histórias aí interessantes também pra gente falar sobre isso. Mas essas, resumidamente, são as histórias que mais a gente propaga e vários sites divulgam sobre o Tai Chi.
Entendi. Então a gente está falando de 600, 700 anos. Isso. Uma de 600 a 700 anos e a outra que falam de 1500, 1200. Só por esse sim. 600, 700 é bem mais antigo que o Louva-a-Deus. Ah, com certeza. Mais antigo. Sim, o Louva-a-Deus sim. deve ter 300 e pouco. 400, sei lá. Não, 400 não, porque quando eu comecei a treinar já tinha 300, então não faz 100 anos que eu treino, né? Então, Uns 350. 350. Por aí, 330. 362. Mas o Kung Fu ele é bem mais antigo, né? Ah, sim, o Kung Fu é mais Se for antigo. pegar Kung Fu, o que a gente entende por Kung Fu, né? Vamos definir aqui que Sim, Kung Fu a sim, gente entende como essa isso. prática e não a definição Isso. mais... Vamos ficar no senso comum aí do que é Isso. Kung Fu. Então, Gil, você acha que nessa relação histórica, Tai Chi, né? Eu sempre me vem a pergunta assim, mas beleza, tem tudo uma questão filosófica, energética e tal, mas eu sempre me pergunto, será que os caras saíam na mão pra testar aquilo? É muito, Tipo, mas Porque, muito. por exemplo, se eu chego pra você e falo assim, Mas Igor, muito, saiu muito. toma esse própolis aqui que vai te fazer bem, vai te dar mais energia. Só que você vai saber se aquilo vai te dar mais energia se você for fazer algo pra testar se aquele própolis vai te dar mais energia, É uma certo? metodologia científica, né? Isso, Fazer um entendeu? negócio. Então, quando você pega, por exemplo, no Tai Chi, né, a gente arremessa, os caras voam, né? Aqui você tá falando uma coisa histórica. Será que os caras saíam na mão? Não, mas muito, Márcio, mas saiu muito na mão. Será? Saiu muito na mão. Historicamente tem registros até sobre isso. Primeiro, só resgatar uma coisa que a gente falou no primeiro episódio sobre cinema, né? Que tem uma estrutura em filmes antigos chineses, que eu falei dessa coisa do discípulo aprender, ter que treinar muito, o mestre ensina, ele adquire uma habilidade maravilhosa e vai lá e vence o vilão do filme. Tem outra coisa nos filmes antigos que é uma espécie de disputa entre eu que sou professor da minha escola aqui, vou lá, desafio o Márcio, e aí eu venço o Márcio e os alunos do Márcio automaticamente migram para mim. Entendi. Então isso é algo que os filmes retratam que tem relação com fatos históricos do desenvolvimento da arte marcial e tem relação com o Tai Chi. Então era muito comum os mestres toparem desafios. Mestres de Tai Chi. Mas aí isso aí era tipo igual um UFC da vida ali? Mais ou menos. O UFC não, o UFC não que foi um exemplo ruim, mas tipo alguma disputa mais... De contato, você quer dizer? Não de contato, com regras. Ou era tipo uma briga de rua, assim, você chega com o seu estilo, eu chego com o meu, mas vale tudo, entendeu? Acho que Ou também tipo tinha um... Eu acho que deveria ter um conjuntinho de regras, assim. Não, mas eu acho que né? acho que existe uma ética ali, né? Uma acho ética que não era um moral, vale no sentido tudo, assim, Gil, assim. vamos testar aí. É. Se eu percebo que não tá dando pra mim, beleza, Gil, chegou, deu pra entendi. mim. Não era um vale Porque tudo, daí vem, assim. vem a minha segunda pergunta, que é que você perguntou se eles saíam na mão. Isso aí a gente tá falando de guerra, né? De guerra, batalha e tudo mais. Não, tem... Aí a minha pergunta na verdade, eu formulei errado. Se isso aí também era usado em batalha, em guerra, porque em filme a gente vê, tipo, a galera lutando, Kung Fu e tudo mais. Mas, pô, você não vai chegar pro cara que quer te matar e vai... Peraí, tem essas regras aqui que eu quero que a gente siga. Não vale dedo no olho, nem chute no saco. Não existe, entendeu? Sim, Essa que é a minha questão... Uma das questões grandes que eu tenho é isso, do tipo, em filme a gente vê muito disso. Mas isso acontecia mesmo na... Olha, Igor, se você pensar o seguinte, se você pensar numa lança, que hoje a gente faz um taolu na academia, se você pensar no sabre, que é feito um taolu, na espada, cara, de vez em quando eu paro para pensar, falo, meu, há 600 anos atrás, que você tinha disputas de território na China, que você tinha um estado feudal ainda muito intenso e tinha muitos conflitos entre aldeias. Imagina você andar com um sabre, que eu brinco que é a peixeira chinesa, aquilo com um corte e você encontrar um adversário e você cortar o braço de um cara. Ah, mas acho que os caras eram mais brutos também. Ou né? você, sei lá, matar um cara com golpes de um sabre, ou de lança, fazendo uso de um cavalo, ou de espada. Se você hoje andar com a espada na cintura e sentar num restaurante, vai ter alguém com o celular postando no Instagram, falando que você é louco com... Como chama? Então, Tem uma galera tempos, que se né? fantasia assim. Tem Cosplay. Um nome, Mas do então, cosplay quando você fazia cosplay de Kung Fu, que você falou que você andava com um nunchaku, se você encontrar um adversário na rua, eu vou sacar meu nunchaku aqui, tchac, 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 tchac.
Mas era comum, era tanto usado nessa dimensão de deixa eu testar a minha técnica aqui. Aí tinha isso, Sim. somos colegas, ia lá, lutava com o Márcio e falava, caraca, isso aqui tá funcionando bem. E tinha as outras situações que eram desafios de fato, então você era desafiado, e aí... Lembrei de uma história agora, mano. Lembrei Conta. de uma história. A gente tava lá em Taiwan, e aí tinha um italiano que desafiou o Gil, cara. É mesmo? Sério, mano. Fala aí. Foram 2 desafios em Chegou Taiwan. lá, meu, o cara chegou. Sério mesmo, estava numa praça. Ele era espanhol, não era? Não? Italiano? Espanhol. Ah, não sei, que era folgado pra caramba. Falou mal de mim e chamou você pro pau. Cara, a gente tava num parque. É, a gente chegou lá E com aí, o você mestre, foi? e aí tinha um mestre que conhecia o professor dele de Tai Chi. Fui, e ele chegou né? pro Gil e falou assim: ah, então você é do Tai Chi? Chega aí. Faz twist show? Faz tu show. Vem cá. E aí começamos lá a se embolar lá no chão. Meu, A gente não foi pro chão, eu falei, não. "Poxa, vai, Gil, não deixa não, meu. Vai, E aí meu." Basílio e o Márcio, vai, brasileiro, vai. Dá nele. Parecia torcida, sabe? A torcida de campeonato. Assim, qual é a chance que tem de vocês dois se enfrentarem num combate na academia? Se esse vídeo tiver, tipo, 10 mil likes... Ah, pode ser, putos, 10 mil. Nossa, 10 mil likes? Pô, na laje. Caramba, mano. A gente Na dá. laje de sunga. Mas Sunga aqueles... não, aqueles sunga não, essa parte eu pulo. 5 minutos sem perder a amizade, sabe? Até tomar aquele soco que dá dormência, né? Aí você, não, peraí. Parou. Mas é com luva ou sem luva? Porque com luva vai machucar, né? Com luva vai machucar? Machuca. Não, Cara. sem luva. Sem Ah, não, luva pode machuca. ser com luva. Com luva, pode ser? Pode ser, tá bom. Eu tenho uma luva Quantos de ouro. likes? 10 mil, tá bom? Caracas, 10 mil, mas aí vai ser rapidão, cara. Tá bom. A gente inventa um outro desafio. Aí do 100 mil é sem luva. Pode ser uma luta Beleza. combinada, né? Uma luta combinada. Não, tem que ser. Ao vivo, tem que ser ao vivo. Ao vivo? Caramba, A primeira meu. live do canal. Nossa, hein, caramba. Vou treinar, Tá bom. mano. Que Vou bom que eu treinar sou, como é que vou bom que eu sair sou do daqui audiovisual, correndo né? agora. Fico só aqui gravando. Vou sair correndo. E você vai entrar pra luta? Não, tá gravando, né, pô? Ah, tá bom. Mas não pode rolar, tipo, que nem antigamente. O quê? Começa os alunos, seus alunos contra os meus alunos. E aí vai perdendo, Aí vai perdendo, e chega uma hora que a gente entra. Ô, Márcia, você sabe que Tá você bom, eu vou chegar em casa e dar um cacete na Larissa. É mesmo. Você falou desse antigamente, cara. Você sabe que eu tava na Vila Shen em 2015, 2016. Cara, esse tipo de coisa ainda acontece? De escola contra escola? Escola contra escola ainda acontece. E tem uma outra coisa na escola do mestre que é um pouco uma lógica assim. A escola precisa formar sempre campeões. Sempre atletas que saibam fazer taolu e também saibam lutar bem. E nas competições, quando tem as competições entre as escolas, isso ajuda muito a melhorar a reputação da sua escola. É igual aqui, né? Se você tem uma escola que tem bastante campeão, isso ajuda. Mas quando eu fui pra lá e vi essa lógica ainda presente e viva, eu falei, caracas, isso é muito de filme. Você lutou lá? Não te chamaram pra sair na mão? Não, me chamaram. Um brasileiro, tipo... Mas né? acho que eu não estava pronto ainda para isso. Mas o mestre não deixou? Não. Mas você quis? Ou você ficou com eu queria dar você uma arregou, lutadinha. Né? Não, eu queria dar uma lutadinha. Fala aí. Não. Cadê o vídeo? Eu posso... Queria Não ver tem, você. mas não teve a luta, como mas que ia eu ter o não vídeo? posso, eu não tô com a roupa. Eu tô com a sapatilha. E uma outra coisa... Peraí, deixa eu me alongar. Fica 3 horas, o cara vai embora, né? O cara fala, tá bom, volta amanhã. Uma outra coisa que eu vi lá também lá forma muito o instrutor, né? E aí é muito comum o instrutor sair de lá e abrir escolas em outras cidades. Geralmente empresários, pessoas que gostam de Tai Chi ou Kung Fu e não são professores, mas têm uma grana, querem abrir uma escola, vão até a Vila Shen e recrutam alguns instrutores. E eu acompanhei uma seleção de um instrutor. Era um cara que era o potencial candidato, fazendo 3 lutas seguidas contra irmãos de treino, dentro do escritório. Para saber quem vai ser o instrutor que vai abrir a academia. E os potenciais chefes só aqui, ó, olhando. E o Zitian ficava falando algumas coisas. Então isso foi outra coisa que eu vi. Falei, cara, isso é muito... Caramba, meu. Eu só vi isso no filminho. Mas isso é legal. Mas Se isso é bom, não é? meu. Isso é legal. Pode legal. implantar isso lá na Santa Cecília. Cara, isso aí podia ser um modelo de recrutamento de qualquer tipo de funcionário. Chega lá pra vaga de estagiário e fala, ó, vocês têm esse punhal aqui, ó. Essa butterfly e o soco inglês. E um no tchaco. Quem tiver de pé,
Nossa, cara. Não, muito curioso isso, né? E isso eu tô falando 2015, não tô falando de muito tempo antes. Isso é legal, hein? Mas quando a gente fala de Tahiti, eu estava até falando isso antes de começar o podcast com o Márcio, quando a gente fala de Tahiti, as pessoas sempre falam assim, mas é uma arte marcial, mas a movimentação é tão lenta. É tão lenta. E o treino é tão assim, é tão assado. Sim, de fato, com o avançar das décadas, o Tahiti ele foi ganhando um apelo cada vez mais terapêutico. Então, muita gente se conecta ao Tahiti pelo aspecto filosófico. Teve, junto com o movimento ali o movimento Paz e Amor, teve muitos adeptos no Tahiti, que foi para essa relação do Tahiti do movimento místico. hippie mesmo? Sim, movimento hippie. Estados Tinha Unidos? muito praticante de Tahiti no movimento hippie. Olha só. E muitos seguiram praticando até hoje. Então tem essas duas coisas. Agora, quando você fala do Tahiti como arte marcial... Mas, por exemplo, se o cara chegar hoje na sua escola, chega pra você e fala assim, quero fazer Tai Chi, mas eu quero aprender a me defender, eu quero lutar. Quero, tipo, sair daqui, se alguém for me assaltar. E aí, qual é a sua posição? Bom, hoje não está rolando luta, né? A gente está Não, sim. numa fase sem luta. Mas Você acho falando, que luta de contato, luta né? de contato. Se eu chegar e falar assim, Não, mas eu quero praticar Tai Chi, mas eu quero... sem pensar em Eu quero Tai Chi pandemia. pra defesa pessoal. Aham. Eu acho que a primeira coisa... Melhor ainda, eu vi um vídeo no YouTube que o cara vai pegar a mão do outro assim, daí derruba o cara. Isso Assim, acontece? né? O cara vai pum e ele saiu. Não, isso não acontece, gente. Às vezes eu acredito nisso, tá? Quero confessar. Às vezes eu vejo umas mas coisas aí e falo... você tá voltando à sua "Putz, infância. Não, aí você a volta. minha criança interior... Mas Às vezes acredita esses nisso. vídeos do YouTube que a gente vê de... Se você digitar lá Tai Chi no YouTube, vai aparecer um monte de vídeo disso daí. Do cara, normalmente, tipo, uma roda de pessoas que vão enfrentar o cara, daí vem um por um, assim, daí ele vai derrubando só os caras. Assim. Isso aí é galhofa. Há quem acredite. Eu fico ainda com essa... Como é a expressão? Galhofa? Galhofa? Com essa expressão nova que eu acabei de aprender hoje. Tem muita gente que acredita. É possível que a gente desenvolva tamanha sensibilidade, tamanha propriedade do nosso Chi, a ponto de você conduzir ele para algum lugar, para um soco, para um chute. É possível fazer isso. Tem gente que consegue fazer isso. Mas o que a gente vê nesses vídeos é um exagero, assim. A coisa vai muito exageradamente. Então, os alunos do professor que aparece no vídeo conseguem ser arremessados. A gente já viu vídeos de uma outra pessoa que não é aluno desse cara e vai lá, não acontece nada. Então, tem também todo um clima que é criado ali, um ambiente que é criado para que isso possa acontecer. Agora, essa questão da luta no Tahiti, se aparece alguém com esse desejo, primeiro que a gente tem uma coisa no Tahiti que você bem falou na tua fala anterior, que é consciência, você tomar para si a responsabilidade de que você habita esse corpo, que você tem condição de se relacionar bem com ele. Sacar um pouco as partes, aquela coisa da educação física, do todo para as partes, das partes para o todo. E isso é uma coisa imprescindível, tanto no Kung Fu quanto no Tai Chi. A segunda coisa tem a ver com a sua mente, que passa pela respiração. Então, quanto mais você faz uma atividade que te dá a condição de sacar o teu corpo, de perceber tua respiração e de sacar o fluxo de pensamento, mais você vai lidar com situações conflituosas de um jeito mais razoável, não necessariamente indo para um embate. Mas aí a gente está falando então que você acha que isso vai preparar a pessoa, o seu psicológico, né? Sim. Para você sair de uma situação sem necessariamente ir pro viés de lutar. fato. Agora, se você quer treinar o Tai Chi nesse viés da luta, aí, bichão, aí tem que se entregar, e aí tem que correr, tem que treinar a luta. Porque, por exemplo, se eu falar Tem que treinar os taolus todos e tem que fazer treino de luta, não tem outro caminho. Porque, por exemplo, um aluno, vou falar do Kung Fu. Se eu falar assim, o Kung Fu vai me defender na rua? Não. Não vai. Eu não posso garantir isso. Do mesmo jeito que um técnico de futebol não garante que você vai marcar o gol no dia do jogo. Sim. Mas eu garanto pra você que você melhora o seu reflexo. Sim. Então o cara vai fazer uma coisa, você vai levantar a mão. Certo? E isso tem onde? Tem nas formas, né? Fazer isso aqui, se socar, entendeu? Então a minha pergunta é tipo isso. Bom, mas peraí, mas o Tai Chi então vai me dar mais reflexo nesse sentido? Se o cara ir pra te dar uma na rua, pra pegar o seu celular, você vai levantar a mão? Então é nesse sentido, né? Porque quando eu acho que os alunos abordam, por exemplo, me abordam na academia, mas serve pra defesa? Serve. Mas eu vou me defender na rua?
Aí eu não posso garantir. Porque existem outras questões, né? O seu psicológico, o seu preparo físico, né? Então, existem outras questões, que não é só você aprender a socar. Sim. Né? Isso aí, eu acho que se... meu reflexo não é muito bom, não, né? Sabe? Eu acho que, tipo, se a gente vivesse ainda numa época das cavernas, assim, onde você precisa ter mais instinto, cara, puta, eu ia ser a primeira Não, mas, morrer, por cara. exemplo, se você pegar, você treina seu andar, já treinou seu andar, sua ideal, derrubou. Você vê um cara, aparentemente, que você vê que é menor do que você, um pouco mais fraco, e o cara só te aborda de uma maneira que você percebe que o cara não tá armado, mas se você sente acuado, cara, se você dá uma bicuda no cara, com a força que você tem, que você sabe que você tem, você... Não, tô falando de reflexo. Tipo, Ah, o cara tá. vem pegar o celular aqui, E daí a hora você- que eu olho, o cara já tá na esquina. Ah, e eu tô, entendi. tipo, ai, meu caramba, o celular. Ai, Pegou, meu, hein? sabe? Pegou, Pegou. acho que pegou. Pegou? Quer eu te contar uma história pra vocês, que essa é Pegou? engraçada. Você falou sobre o reflexo, né? Cara, tem uma cena ridícula, cara, ridícula. Eu saí do banco, faz tempo isso. E eu tava de mochila, né? E eu tava com um guarda-chuva pendurado na mochila, assim. Eu saí do banco, saquei um dinheiro, pá. Cara, quando eu saí do banco, o próprio guarda-chuva fez assim em mim. Eu sozinho, virei assim, dei um tapa pra trás e fiquei assim. Aí tava passando uma senhora, cara. Você tá bem, filho? Porque ela me viu fazendo assim. Tá tudo bem. Puta, caramba, eu me senti mal, assim, fui embora. Isso aí deve ser o que acontece com um cachorro que fica correndo atrás do rabo. Tem alguma coisa? Ai, não, peraí. Qual susto, Que bom que cara. você não acertou a senhora, né? Já Putz, pensou? ainda bem, Derruba? né? Não, pior se eu faço assim, eu viro e eu caio sozinho, né? Cena de filme, né? Mas aí finge desmaio. Sempre que eu... Fica um tempo no chão ali, né? Uma Fica coisa sozinho. que eu penso que se algum dia eu tropeçar e cair meio ridículo na rua, assim, eu vou fingir que é desmaio, cara. Ah, sim, com certeza. Fica ali uns 2 igual minutinhos. aquela coisa de você estar dentro do elevador, né? Você tá subindo o elevador, para no andar errado, você não percebe, você sai, putz, sai no andar errado. Você vai embora, mano. Vai embora de escada, né? Aí quando chega no andar, Desce. o elevador para, né? Ai, vamos voltar, vai. Vamos voltar. Bom, mas aí é o seguinte, a gente falou, mas a nossa pergunta inicial era o que é melhor, né? Não, mas eu acho que a gente deu bastante pistas aqui, chegamos muito próximo da resposta. Mas você acha que o Tai Chi é melhor que o Mas Kung peraí, a Fu? gente chegou mais próximo porque você falou mais e porque você faz Tai Chi, é isso? Com Então, certeza, não só por isso, mas porque o Tai Chi é extremamente superior. Se você pegar os ideogramas de Tai Chi e pesquisar e chegar no significado de cada ideograma, você já vai encontrar ali uma tradução para os ideogramas que vai colocar o Tai Chi lá em cima. Primeiro que assim, tem Tai Chi no Kung Fu, tem Tai Chi no Talanchen também. Hã? Eu não sei, você que Isso tá eu não falando. sabia, né? Você que tá falando. Vai ter um tá próximo programa inventando. sobre Quem isso. fala com convicção é que Você que quer tá falar a falando. verdade. Cara que fala assim, bonito. É. Você que tá falando. Não, mas eu não sei, mas falando sério agora, eu acho que essa coisa de o que é melhor, se é o Tai Chi ou o Kung Fu, eu não... Tinha uma fase que eu ficava um pouco com essa questão e ficava nessa disputinha assim entre, é melhor ou é pior. E eu venho do Kung Fu, né? Eu acho que o Kung Fu é melhor. Você acha que o Kung Fu é melhor? Acho. Então, aí para você é melhor. Ih, ficou nervoso. Para você é melhor. Eu continuo achando que o Tai Chi é melhor, apesar de amar Kung Fu. Eu comecei pelo Kung Fu, os caminhos me levaram para o Tai Chi, foi um encontro Por que você tá chegando perto de absolutamente... mim? Porque eu vou te golpear. E porque os caminhos me levaram para o Tai Chi, foi um encontro fantástico. E curiosamente, quando eu vou à China em 2014, 15, quando a gente vai junto para Vila Shen a primeira vez, e eu vejo o Tai Chi sendo treinado daquele jeito, eu falo, caracas, é isso aí. É isso aí. Porque, tradicionalmente, quando você vai para uma escola como a escola do meu Shifu Chen Ziqian, você treina Tai Chi numa pegada meio Kung Fu também. Sim. Você tem os taulos rápidos, você tem os taulos lentos, você tem treino de força, treino de chute, soco no aparador. Aqui você traz isso ou se Igor, adapta a alguma coisa? Você sabe que quando eu voltei para o Brasil, a gente conversou bastante, Márcio. Eu fiquei muito nessa dúvida, cara. Que versão eu ia conceber aqui no Brasil? Hoje eu estou mais tranquilo com isso. Hoje os alunos não se assustam muito quando eu dou corrida nas aulas, por exemplo. Que é uma coisa que você fala, putz, Tai Chi, você vai correr na aula? Ou quando você fica treinando chute na aula. Vai chutar? Sim. Então, todas essas coisas é que aproxima a sua prática desse conteúdo marcial. Se você
A mesma coisa, chute sem chutar aparador, sem chutar saco de pancada. Tahiti tem bastante chute nos taolus, né? E tem linhagem de Tahiti que segura o pé lá em cima, é bonito. Então, de mas ver. por isso que sem provocação, eu gosto muito do Shen e principalmente do que você ensina lá, porque eu acho que o estímulo que você recebe, né? E do pouco que eu conheço do Shen, e, né, mas desde que eu vejo o Gil praticar, o estímulo que os alunos recebem é muito rico. Né? Não, eu acho que quando você fica só naquele coisa lenta, né? Sem dar uma corrida, sem fazer um alongamento um pouco mais forte, sem chutar, você limita muito a pessoa. Não, e você acha que alunos mais velhos, né? Velhos ou velhas, não gostam desse estímulo? E muito pelo contrário. Tem aluno e aluna que aparece nas aulas e eu dou uma aula um pouquinho mais dinâmica. Eles gostam. Sim. Transpirei bastante. Aí eu brinco, não, é daqui para mais. Não, professor, tá bom até aí. Não precisa ir muito mais. Então precisa também disso que o Márcio está dizendo, desse estímulo, porque senão você vai continuar numa relação com o Tahiti nessa esfera muito mística ou nessa esfera de que é uma arte só para velhinhos, só para terceira idade. Por exemplo, eu acho que você vê movimento do Tai Chi lá, né, de socar. Aí você então você está ensinando a pessoa a socar. Ou estou errado? Sim. Né? Certíssimo. Então por que, por exemplo, você não pode fazer um aluno bater num aparador? Ou num saco de pancada? Sim. A gente não está falando para o cara, né, debulhar. Mas a gente está falando que agora eu vou ensinar você a colocar a mão num golpe, né, num aparador, almofadado, não vai te machucar, mas eu vou te ensinar. Entendeu? Então essa falta de estímulo, eu acho que você tá deixando o aluno muito num quadradinho, né? E quando você... Oi? Não, e quando você põe um aluno para socar um aparador, ou um de frente pro outro, sei lá, vou inventar um movimento, né? Se tivesse um movimento, tá cheio que é assim. Ó, você soca e o outro faz assim. Sim. Pô, você tá... Nossa, é para isso? Putz, que legal! Não, e além disso também, mesmo no Kung Fu, as coisas entram mais na minha cabeça quando eu vejo o que é a aplicação. Total. Isso é legal, né? Sim, isso é legal da arte marcial, né? Sim, mas quando está começando ali pegar, tal, que você não sabe por que você está fazendo um determinado movimento, para mim é mais difícil até de lembrar e de fazer o movimento certo, né? Mas essa coisa do chute, do soco no aparador, para mim tem, complementar ao que o Márcio falou, tem uma coisa que é quando você faz um chute para o ar, você não tem alvo nenhum, né? Você não tem nenhum... Além de não ter alvo nenhum, você não tem uma coisa que o teu corpo precisa para treinar a luta, que eu chamo de reverb. Quando você encontra o saco de pancada num soco, alguma coisa acontece com o seu corpo também. Ele encontrou um obstáculo ali e você conseguiu empurrar o saco, é verdade, mas o seu corpo também recebeu um estímulo. Então, isso também faz parte do treino. Com certeza. Por isso que eu estava brincando com o Márcio, a gente treinar chute com aparador, para sentir um pouco a entrada do outro, o teu corpo também e sendo condicionado. Só que isso para muita gente ainda aqui no nosso país, isso não tem relação com o Tahiti. Para muita gente o Tahiti é fazer a movimentação ali num flow mais suave. E desde que eu comecei a treinar Tahiti, mesmo com o Ricardo e depois mais intensamente com Wagner Tome, sempre foi assim, tem que fazer a postura baixa. Então a gente treinava com uma postura muito baixa, a base mais baixa. E aí treinar a base baixa, perna. Aí, meu amigo, você segura as pernas. E a gente sempre tinha uma investigação de entender como é que é isso do ponto de vista marcial. Fala que é uma arte marcial, mas e aí? E aí, com esse encontro com o estilo Shen e com a Vila Shen, aí para mim foi apoteótico. Entendi. Porque eu me reconectei quando eu fazia Kung Fu no Tahiti. Então, para mim, eu até falei, podia ter encontrado isso aqui quando eu tinha lá os meus 13 anos, podia ter encontrado essa vila aqui, esse jeito de treinar Tahiti com essa idade. Sim. Infelizmente, a gente ainda não tem aqui. Mesmo com os esforços que eu faço na academia, ainda está bem distante de ser. E tem gente que não gosta também, tem isso, né? Sim. Tem gente que não gosta dessa coisa mais pegada, que é o Tahiti mais ali, light, mais suave, tranquilo, e tá tudo bem. Acho que tem espaço
para todo mundo. Isso que você falou de demorar para encontrar as coisas, depois de uma certa idade, né, que eu estou descobrindo algumas coisas que eu gosto de fazer ou não gosto de fazer, mas eu não sei se eu fico feliz ou triste com esse tipo de coisa, cara. Eu acho que eu fico mais feliz de uma forma geral. Vou dar um exemplo. Tem um amigo meu do colégio. E desde o colégio o cara nunca encontrou alguma coisa ali que ele gostasse de fazer. Aí tem, acho que um ano e meio, 2 anos, que ele começou a fazer teatro. Ele falou, cara, isso aqui é pra mim. Isso aqui é o que eu quero fazer da minha vida, pra sempre. Mas, pô, o cara já tinha 33, 34 anos, entendeu? Claro, que bom Sim, que ele encontrou alguma coisa que demorou motiva um pouco, ele, mas, porra, né? É triste e feliz ao Mas mesmo será tempo. que ao longo da vida a gente não vai mudando? Vai, com certeza. Tem uma outra coisa também nesse lance do que a gente vai mudando e que às vezes eu encontro pessoas que, cara, tem esses encontros com idades mais jovens. Tipo, o Márcio encontrou essa coisa no Kung Fu já muito jovem e foi para isso, para dar aula. Já pequeno, acho que teve a primeira escola, sei lá, 16 anos e tal. Ao mesmo tempo, eu encontrei também isso no Kung Fu e no Tai Chi, só que assumir isso demorou muito, assim. E eu, até hoje em dia, assim, eu ainda fico com atividades paralelas, sabe? Eu acho que quando você encontra algo que você fala, cara, é isso, e esse algo te acendeu, e se você puder se dedicar àquilo, se tiver condição e estofo aí, sei lá, da família, da mãe, do pai, para fazer, vai e faz, tenta fazer. Com certeza. Porque senão depois a vida vai te abrindo vai te mostrando outros caminhos, e dependendo do teu perfil, se você é mais curioso, você vai, vou por aqui um pouquinho, vou por aqui também, essa outra estrada aqui. Então acho que tem esse desafio. A minha história foi um pouco por aí, acho que por meio, muito motivado por uma necessidade de não, filho, você tem que trabalhar para pagar isso e aquilo, então não vai, né? Não vamos nessa aventura aí de virar professor de Kung Fu. E olha que eu já era instrutor quando eu tinha 16, 17 anos, já dava aula numa academia fora da matriz, que era na Lapa, e tinha, sei lá, tinha 40 alunos com essa idade, tinha alunos mais velhos do que eu. E que você também deve ter tido isso. Sim. E é muito maluco para nossa cabeça. Com 16, 17 anos, você tem um aluno de 40, você fala... E o cara tá ali te respeitando, seguindo as tuas instruções. E na época eu era office boy. Eu ganhava mais dinheiro nas aulas de Kung Fu do que como office boy. E mesmo assim, por uma dinâmica, sei lá, social... Aqui, eu tava solto aqui. Por uma dinâmica social, você acaba escolhendo outras coisas ou deixando para depois. Acho que isso para algumas pessoas pega. O deixar para depois que você olha para trás, você fala... devia ter ido por ali. Devia ter ido por ali. Aí depois a vida, se isso estiver no teu caminho mesmo, a vida vai colocar isso de volta no teu caminho. Eu acredito um pouco nisso também. Então, nunca é tarde, acho que para se conectar. Talvez exceto quando você trabalha no banco de investimentos, mas o que você faz das ONGs tem muito a ver com Tai Chi, né? Não, mas você sabe, Márcio, que até do banco de investimentos, cara, foi bom para mim. Foi bom para me aproximar. Foi bom para você ver que não era aquilo que você queria. Às vezes precisa disso, cara. Às vezes você precisa fazer um negócio que você não gosta para você entender que você não gosta do negócio. Não, mas você sabe... sabe... Eu nunca tive isso, Nunca cara. teve? Então, por isso que eu fiz essa fala, Igor, porque tem essa coisa do... Quando você encontra e vai... E eu não acho isso bom. Eu não acho isso bom. Você não acha bom? Não. Então, eu nunca tive essa coisa, tipo assim, eu fiz uma faculdade e não gostei. Aí eu trabalhei... Eu acho que depende um pouco do tempo que você se dedica a isso também, né? Se você ficar 10 anos fazendo um negócio que você não gosta, e você sabe disso desde os 6 meses que você tá lá, é uma coisa. Mas é que pode ser que acho que o que eu faço eu sempre gostei muito também, né? Então, talvez eu não tive essa dúvida, né? Mas só um comentário. Eu adorei trabalhar no banco de investimentos. Não tinha absolutamente nada a ver comigo, aquele ambiente, mas ao mesmo tempo me aproximou de uma parte da sociedade brasileira, que é uma parte muito elitizada, de pessoas muito elitizadas, que me deu condição de fazer uma leitura social do nosso país absolutamente diferente. Então, antes eu trabalhava numa metalúrgica no bairro do Limão. Aí eu saí da metalúrgica do bairro do Limão e fui trabalhar no condomínio São Luís, no Itaim Bibi. Mundos absolutamente diferentes. Então, para mim, na verdade, para eu entender um pouco como é que o nosso país se estrutura, funciona, foi muito bom, cara. E eu tenho amigos até hoje, amigas até hoje, dessa fase aí, dessa época. Entendeu? Então foi... Muito bom. Da discussão do que era melhor, a gente parou na Faria Lima, né? Por isso que é entre tigres e dragões, né?
Por quê? Isso! Ó, acertou! Ai, por isso que o nosso podcast chama Entre Tigres e Dragões, porque a gente começou na Vila Shen e foi parar na Faria Lima. Ah, entendi. A gente foi parar na Completamente. metalúrgica, lá no Limão. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então a conclusão que a gente pode tirar aqui é que você vai fazer o que é melhor pra você e isso é o melhor? Acho que pode deixar essa pergunta aí. Quem quiser, comenta aqui. Acho que é importante vocês comentarem, porque senão... Comentarem, sugerirem temas pra gente trazer aqui. sim. Temas que estejam nesse espaço aqui, tá bom? Entre Eu acho tigres que e vale dragões. relembrar também da disputa, né? Que se a gente for ter 10 mil likes, 10 mil vocês likes? vão... 10 mil likes? acontecer? O que é melhor, ter 10 mil likes ou ter 10 mil inscritos? Eu acho que é 10 mil inscritos, não sei. Bom, obrigado por assistirem até aqui. Obrigado por assistirem o segundo episódio. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, certo? Compartilhar. Curtam, comentem, deem sugestão. A gente está aqui de peito aberto, coração aberto e com muita malemolência, com muito borogodó. Falou pra o cara falar que tá, com tá de vocês. peito aberto, falou que ficou ofendido, né? Ficou ofendido. Fiquei ofendido com o quê? Quando falando mal de Tai Chi? Não fiquei ofendido. Só estou esperando o duelo. mas, Vou começar a treinar a partir de hoje. Eu vi escorrer um suor ali. E a mão fechando aqui, assim. Nada a ver. que você O tá pé falando? aqui, ó. Ele já começou a aquecer pro mês que vem. Já atingiu Já começou a aquecer um golpe aqui, aqui. né? Tá bom? É isso. É isso. O que sei sobre tigres e dragões.